Oi, pessoal. Então, sou eu de novo, mesmo dia. 1º de outubro de 2018, segunda-feira. E nós estamos aqui gravando esses vídeos, erros na teoria da relatividade. E nesse aqui eu vou dizer o seguinte: como é que começou a teoria da relatividade? Como começou tudo isso? Começou com o experimento de Michelson e Morley. Esse livro aqui descreve bem o experimento. Aqui é o aparato que eles construíram. Então o que eles fizeram? O Michelson, Albert Michelson, era um aspirante da Marinha americana. E quando ele soube que a Terra viaja pelo espaço com uma velocidade de 30 km por segundo em relação ao Sol, então imagina, a Terra vai indo 30 km por segundo. Nós estamos com essa velocidade agora. Em cada segundo percorremos 30 km. Em 10 segundos percorremos 300 km. A Terra está com essa velocidade agora, no espaço. Então ele resolveu determinar a velocidade da Terra em relação ao éter, que preenche o espaço, o éter luminífero, como eles falavam, até 1900. E o que ele fez? Bom, ele fez um experimento que consiste no seguinte. Imagina que um rio vai fluindo e um nadador atravessa o rio de uma margem à outra e depois volta. Vamos supor que a velocidade, vamos supor que é um barco, para ser bem mais rápido que a correnteza. Então o barco vai e volta. Vamos desprezar o tanto que ele é arrastado rio abaixo. Agora, se ele for a mesma distância, a favor e contra a correnteza, no mesmo sentido da água, do movimento da água, e volta. Demora mais tempo do que contrário, do que perpendicularmente ao movimento da água. E o Michelson tinha aperfeiçoado o interferômetro. Com isso ele consegue medir variações de velocidade da luz com uma precisão muito grande. Então ele queria medir com o interferômetro o movimento da Terra em relação ao éter que preenche o espaço, o éter luminífero. Bom, já vou falar se existe ou não o éter, tá? Mas existe, tá? Não só existe, como tem 5 gradações, o éter luminífero. O éter que preenche o espaço. Ser luminífero, nem eu sei. Mas veja, deve ser, né? O que ele fez? Fez a luz viajar assim e assim no laboratório. E não encontrou a diferença que ele esperava. Isso foi publicado amplamente em 1888. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu escrevi. Então imagine, em 1888, Einstein tinha 9 anos de idade, ele nasceu em 1879. E ele escreveu no livro dele: todo garoto de escola sabe que a velocidade da luz não depende do referencial. Por que isso? Ele falou é constante, mas ele quis dizer isso, tá? Nas equações ele diz isso. Por quê? Por causa desse experimento. Como o Michelson não encontrou a diferença que ele esperava, o pessoal começou a dizer que a velocidade da luz não depende do referencial. Então a ideia principal veio de um chamado Fitzgerald. Eu escrevi aqui. George Fitzgerald, do Trinity College, em Dublin. E aí o Hendrik Lorentz, desenvolveu a equação. Então eles disseram o seguinte: se a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, estando eles parados ou não em relação ao referencial que você está usando, então tem que haver contração do espaço, dilatação do tempo e coisas assim. Foi aí que surgiu esse problema. E aí começaram a falar que foi amplamente confirmado pela experiência, mas é tudo erro. Erro, e eu garanto para vocês que até tem mentira aí no meio. Para publicar os artigos, o pessoal faz coisas que você não acredita. Então, a velocidade da luz, eu afirmo com toda certeza, ela depende do referencial.
como a velocidade de qualquer onda. Ela não depende da velocidade da fonte, mas do referencial ela depende. Agora, tem duas explicações para isso aí que deu o resultado negativo de Michelson. Em primeiro lugar, eu devo dizer que surgiu lá na Case Western, onde o Michelson fez os experimentos, em Cleveland, Ohio, um diretor chamado Miller, que se juntou com o próprio Morley, o Morley e o Miller, e repetiram o experimento de Michelson e Morley mais para frente. E aí eles encontraram uma diferença de velocidade de 10 km por segundo. E isso está... O autor de um artigo que explica isso chama-se Roberto Lally, é italiano. E isso aí está sendo discutido nos Estados Unidos amplamente, tem ou não a diferença, mas a gente não precisa dessa diferença. Outra coisa é a seguinte, o Einstein escreveu no livro dele que a matéria é espacialmente estendida. Então, por exemplo, isso aqui não termina aqui, é estendido. E dessa maneira o conceito espaço vazio perde o seu significado. Quando ele diz que não tem espaço vazio, ele está descartando a relatividade restrita, porque toda argumentação se baseia em espaço vazio. Então o próprio Einstein descartou a relatividade restrita. Quando a NASA recentemente colocou giroscópios em torno da Terra e detectou que o espaço tem estrutura, também acabou com essa ideia de espaço vazio. O espaço não é vazio. Agora tem muitas outras provas. Você pode pegar no lado não religioso o depoimento de Lao Tse, por exemplo. Ele falou assim: quando entenderem que o espaço está cheio de chi, chi no chinês arcaico é éter, vão compreender que isso que chamam de grande vazio não existe. O que disse Oswaldo Polidoro, que é a reencarnação do Lao Tse, se quiserem acreditar. Na época de Jesus ele era o João Batista. Ele disse assim: a matéria é essência divina, que por adensamento se transforma em luz divina. Energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Então repare, além do que a gente estuda hoje, gás, vapor, líquido e sólido, tem outros 5 estados. Então o espaço não é vazio, de jeito nenhum. E para finalizar isso aqui, eu queria dizer que se o resultado de Michelson for realmente negativo, é porque ele está medindo a velocidade de ondas na água. Imagina um navio, isso aqui, desenhei aqui um navio se propagando, um navio vai indo pelo mar. E dentro da piscina do navio você faz as ondas viajarem assim e assim. É assim e assado. E aí você espera detectar o movimento do navio em relação ao mar. Você não vai conseguir, porque aquela água da piscina do navio está separada do mar. Então é algo assim que deve explicar o que aconteceu com o Michelson. Dentro do laboratório, ele não consegue detectar o movimento da Terra em relação aos éteres que preenchem o espaço. Então, foi assim que começou a teoria da relatividade, em 1888. Bom, já mostrei vários vídeos, né? Assista erros 1 e 2, erros 3 e 4, erros 4, erros 5, erros 6 e 7. Vai assistindo esses erros. O erro 5, a minha explicação para a matéria escura, uma professora, eu não vou falar o nome dela para preservá-la, ela é minha amiga, inclusive, ela foi presidente da comissão de pós-graduação, de um instituto de física governamental, e ela concordou com a minha explicação. É o erro 5 da teoria da relatividade. Então assistam os erros 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10 e 11 que estão num filme só. E vocês vão ver, a teoria da relatividade não existe. Tá bom? Ela tem que ser abandonada. Esse filme é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Abraço.
Inscreva-se aí no canal, dá um like. Obrigado.